estamos ao vivo. Eu sou Georgia Mesari e ajudo você a prosperar em todas as áreas da vida, em todos os dias, desbloqueando as emoções. A cura das emoções é fundamental para prosperarmos. E hoje eu vim com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Roseli, seja bem-vinda, Anne. Já a Anne vai entrar. Eu estou aqui terminando uma divulgação aqui que estávamos no ao vivo. Parece que tive um probleminha aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos ver. Estou aqui verificando o que está acontecendo. Fui fazer um negócio, deu problema. E hoje nós vamos desvendar alguns mistérios aqui sobre dores físicas, dores emocionais. E eu tenho uma convidada muito especial que é a doutora Anne, fisioterapeuta, que vai falar pra gente tudo sobre esse tema. Eu fui fazer um negócio aqui que deu um problema gigantesco aqui, eu tô tentando resolver antes de chamar a doutora Anne. Só um minutinho que isso vai ser resolvido, gente. Aqui não tá, aqui não tá, aqui não tá, aqui talvez. Tô tentando abrir aqui um documento, travou geral. Não sei se vocês estão me escutando bem. O volume tá bom? Ou não está bom? Acho que agora vai dar certo. Aqui. Aí, acho que agora deu. Acho que agora deu. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite mais uma vez. Eu sou Georgia Mesari e ajudo você a prosperar mais rápido todos os dias, em todas as áreas da vida, através da cura das emoções. Hoje nós temos um tema muito interessante que é dores invisíveis. Nós vamos desvendar as conexões que existem entre as emoções e a dor física. E eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos que estão aqui e já pedir para que vocês convidem as pessoas. Seja bem-vinda, Janeide, que vocês convidem as pessoas aqui nesse aviãozinho, nessa seta que tem aqui embaixo, no canto direito inferior, para convidar mais pessoas. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre coisas muito importantes. Não só sobre as 5 feridas emocionais, as principais dores emocionais, que eu trato aqui com vocês, as principais que impedem a gente de prosperar, que é a rejeição, o abandono, a traição, a humilhação e a injustiça, mas trazendo isso para o nosso dia a dia. Às vezes a gente tem dor física, muitas vezes até crônicas, e não sabemos as causas. Por isso eu trouxe hoje a doutora Anne, fisioterapeuta, especialista em dores inconscientes. Ela ajuda as pessoas a descobrirem essas dores e desativá-las. Como que vai ser isso? Eu vou trazer ela já aqui para falar sobre isso. Então, vamos lá? Vamos, tem uma solicitação aqui. Eu já vou vir aqui embaixo e convidar algumas pessoas da minha rede de networking. Vamos convidar aqui algumas pessoas para fazer parte desta live. Pessoas que precisam desse conhecimento, precisam ter dores crônicas, dores nas costas, dores nas pernas, dores na lombar, dor de cabeça, enxaqueca, vários tipos de dores e não sabe, acha que tratando físico, colocando um band-aid, vai resolver o problema, só que não é assim que funciona. E a doutora vai trazer isso pra gente, explicando que pode estar em dores crônicas, inclusive, nas emoções.
E eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Eu tenho certeza que ela vai esclarecer várias delas para nós. Então vamos convidar aqui as pessoas do nosso networking, parceiros de negócios, colegas, pessoas que a gente sabe que precisa desse conteúdo, que você sabe que tem probleminhas, não sabe onde estão a causa desses problemas de saúde. A maioria das vezes é física e não sabe por que tem isso. Então, convido vocês a convidarem outras pessoas aqui agora. Pronto, convidadas a boa parte das pessoas, o Instagram também está ajudando a convidar. E eu vou trazer aqui então a doutora Anne, entrar ao vivo com o áudio do corpo. Vamos ver se vai entrar aqui. Vamos esperar um pouquinho, eu aceitei. Uau! E aí? Seja bem-vinda! Como vai? Boa noite, pessoal. Como é que estão Boa todos? noite! Você já convidou as pessoas aí da sua rede? Seja bem-vindo, Paulo. Bora aí, é o Paulo entrando, o pessoal está entrando, a gente vai falar um pouquinho As pessoas sobre... estão entrando. Quero apresentar aqui a doutora Anne, fisioterapeuta, especialista em dores inconscientes, que ela ajuda as pessoas com suas dores crônicas, muitas vezes físicas, a desativá-las através de buscando as causas dessas dores. Pode estar em vários lugares, não é isso? É isso aí, a gente tem que buscar a causa, né, para a dor desativar, tem que encontrar de onde que vem isso. E a causa pode ser várias, né? Pode ser da parte física, sim, né? Então é muito comum eu, por exemplo, tá atendendo alguém que está, por exemplo, com um problema no ombro e a dor é referente ao quadril. E aí tem um lado também que muita gente desconhece, que é as emoções, né? O que a gente vai guardando vai se transformar um dia também em dores, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. É uma das coisas que as pessoas não pensam nem imaginam é que as dores emocionais um dia se transformam em dores físicas, vai se manifestar nas dores físicas, no corpo físico, não é isso? Sim, a gente vai acumulando, né? Então imagina, é como se fosse assim, imagina que eu faço um corte no dedo, né? E esse corte vai lá ter um mecanismo natural de cicatrização e aí vai lá, o corpo mesmo vai regenerar. Uhum. Se eu corto um pouco mais profundo, o que que acontece? Vai ter uma cicatriz. Ali é uma cicatriz, né? Eu tive dor, e aí formou uma cicatriz. A mesma coisa, a gente impacta nosso corpo, nossos órgãos com as nossas emoções e a gente não vê. Então, se a gente não ressignifica, ou seja, se é muito forte, vai virar uma cicatriz interna, como eu expliquei da externa, e às vezes a gente, como se a gente estivesse cutucando aquela ferida e a gente não percebe. E aí ela nunca cicatriza. Então, se todos os dias eu me sinto derrotado, humilhado, abandonado, triste, então o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou criando feridas ali internas, né? Feridas que não estão cicatrizando, porque eu não dou tempo do meu corpo recuperar. Então, todos os dias, se eu tô ali com não eu observo o meu emocional, eu impacto. E aí vai chegar uma hora, o corpo vai começar a dar um sinal, que pode sim ser uma dor. Interessante. Como é que você, como fisioterapeuta, descobriu que as pessoas elas chegam, né, no consultório, na clínica, com dores físicas, e aí você descobriu que o buraco era mais embaixo. Como que você descobriu esse, vou dizer,
essa pérola, né? É um diamante. Descobri que, na verdade, não adianta tratar só o físico ali, o problema de quadril, ou o ombro, ou as costas, né? Como que você descobriu que tinha que ir profundamente, que o buraco era mais embaixo, que tinha que cavar as causas? Então, há muitos, mas muitos anos atrás, né? Eu já sou fisioterapeuta há quase 20 anos, né? Mas sei lá, começo da minha carreira, uns 15 anos atrás, por aí, eu fui trabalhar na Coca-Cola. E aí Uhum. eu era fisioterapeuta lá, e aí o meu público, né, tinha muito dor lombar, né? Porque eles carregavam muito aquelas caixas de Coca-Cola, né? Aqueles Então era o pessoal caixotes com 24 de engradados, aquelas coisas. isso. Então o meu público que eu atendia na empresa era um pessoal mais braçal, né? E eu fui Certo. contratada justamente para tratar a dor lombar, que era a maior causa de afastamentos. E aí, só sei que, assim, na época, eu comecei a perceber, né? Que aí, assim, eles começavam a conversar comigo, e aí eu começava a perceber que quando eles estavam mais mal emocionalmente, com problemas familiares e tudo mais, a dor deles piorava, né? Então, como o fisioterapeuta conversa muito, né? Então eu via que tinha alguma coisa ali, né? E aí, na época, né, eu fui contratada e eu fazia aquela fisioterapia de aparelho. E às vezes não Sei. resolvia muito o problema. E aí, nessa mesma época, eu estava fazendo curso de Pilates. E aí, o que que acontece? No final das contas, eu comecei a colocar essas pessoas para fazer Pilates, até assim, exercícios em pé, exercício sentado, né? Uhum. Usando esse método, né? E aí, como o Pilates tem uma coisa da respiração, então eu percebia que aliviava muito mais do que aqueles tratamentos de choquinho, etc., que eu fazia. Uhum. E aí, assim, eu comecei a minha investigação, né, como fisioterapeuta, além, né, do corpo. Aí depois eu fui fazer outros cursos, né, Uhum. outros estudos, né, a bioenergética, que é do Lowen, né, que é a parte da parte corporal e emoção. Aí tem a microfisioterapia, tem a medicina germânica, então tem várias correntes aí que Sim. faz essa ponte, né? Corpo, corpo e mente. Eu fui estudar todas essas coisas e aí foi onde me transformei hoje na parte, né, fisioterapeuta integrativa, que criei também a minha própria metodologia para ajudar essas pessoas, né, a desativar a dor. Sim. E você descobriu nesses anos todos aí, você descobriu que as pessoas têm mais dores em qual parte do corpo? Que remete a quê? A, a, a mais a parte emocional? Aonde que as pessoas reclamam mais? É assim, eu acho que assim, a parte maior é dor lombar, né? Tá? E ombro. E ombro? É, dor E, lombar, ombro. Joelho, e normalmente, terceiro lugar, joelho, joelho, né? É o joelho. lombar, ombro e joelho. É. Então me fala dos casos que você mais tratou. Aonde estavam as causas dessas três coisas? Lombar, ombro e joelho. As Então, causas normalmente são o quê? então a dor lombar, por exemplo, né? Ela pode sim ser física, só que geralmente ela não está, às vezes não é a própria lombar que está doendo. Então, às vezes, assim, como o nosso corpo é todo integrado, então, às vezes, por exemplo, uma má postura que alterou ali o joelho, altera a própria coluna, né? Acaba Aham. dando essa dor, né? Então, precisa investigar. Mas, assim, se persiste,
né? O que que é normal? Você ter uma dor, você descansar e a dor sumir, né? Ou se Aham, você deu um mau jeito, o próprio corpo se recupera e aí, aham. né? Se não é uma coisa mais intensa, né? Então, é normal, é sumir. Agora, se isso persiste, o que que acontece? Tem coisas aí embutidas, que é o emocional. Então, a lombar, por exemplo, Hum. ela tem uma relação com o sentimento de desvalorização, É né? mesmo. Tudo isso para mim é novidade. Eu tô adorando isso aqui. É mesmo desvalorização Desvalorização, né? de E aí, de por que a exemplo, a pessoa. lombar também, ela tem uma relação com o intestino, né? Hum, Então, às vezes assim, aí a pessoa fala assim, ah, hoje tem agora, virou famoso a questão da alimentação, né? uhum, Ótimo, a gente tem uma alimentação às vezes ruim que inflama o corpo, né? E aí é, muitas vezes a causa da dor lombar tem a ver com o intestino ruim. Só que eu ainda acho que é emocional. Por quê? uhum, Eu trato pessoas que estão acima do peso e elas não conseguem mudar a alimentação por causa do emocional. Então, antes de tudo, vem o emocional. Porque se você come mal, às vezes não é uma questão. Você come mal para preencher o vazio por causa de ansiedade. Aí compulsão. o corpo vai inflamar, vai alterar o seu intestino e vai dar dor na lombar. Então, Hum, eu sempre acredito que tem sempre antes o emocional, né, que por causa, por trás, exemplo, por a dor lombar. trás de uma dor física. É. E de ombro. O E hoje em ombro, dia as pessoas estão muito no celular, muito no computador, é dor no ombro, é dor na mão, é dor de ler. E aí? Como é que tá isso aí na questão o ombro, emocional? né? O ombro, né, também tem uma relação aí, algumas leituras, né, com o sentimento de raiva, não realização de projetos, né? Então, tem a ver um pouco com isso. Mas o que que eu, na minha prática, assim, clínica, eu vejo, né? Mesmo tendo essas leituras, ah, o joelho é isso, o ombro é isso, pode ser, né? Você sempre tem que ter uma avaliação, então por isso que eu criei as mentorias e tenho esses aprofundamentos, porque a sua história de vida conta muito, porque tem a ver como Uhum, você se sente, uhum, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor a própria lombar, né? Então, por exemplo, às vezes você é desvalorizado, você se sente desvalorizado, né? uhum. Só que isso te remete, às vezes, a um sentimento de rejeição. E aí pode ser uma outra coisa, entendeu? Daí pode estar embutido uma outra coisa. Então, até para melhorar esse sentimento que está causando a dor no lombar, eu tenho que investigar o que está por trás, que às vezes não é só a desvalorização. Por isso é importante, né, as avaliações, a gente descobrir realmente essa causa oculta e a emoção, a crença limitante, né? Que, por exemplo, se a pessoa tem uma crença que ela se sente incapaz, porque Hum, na infância dela, o pai dela falava assim: ah, você é burro, você não serve para nada, né? sim. Aquilo, ela tem uma sensação de incapacidade. E aí ela pode se sentir desvalorizada, né? Por causa dessa sensação Sim, de incapacidade. Por quê? sim. Porque o sentimento de incapacidade, por exemplo, em algumas leituras, causa dor no joelho. Então, Incapacidade é joelho? então você percebe que às vezes a pessoa não vai ter dor no joelho, ela vai ter dor na lombar, porque ela tem uma crença de incapacidade que está fazendo ela se desvalorizar, entendeu? Uhum, entendi. Então, é muito complexo, né? E aí você tem que investigar a história de vida da pessoa, a crença limitante que é possível descobrir, né, através Sim. com técnicas do corpo, puxar lá do inconsciente,
Que crença que é essa que ela tem? Qual o emocional? Né? E aí ressignificar isso com o corpo. Entendi, entendi. Você sabe que por muito tempo eu tive problema de joelhos e eu já fiz 2 cirurgias de quadril. E até hoje, com tudo que eu já trabalhei nas minhas questões emocionais, e eu trato aqui e falo a minha história de superação, das minhas piores dores foram a rejeição, o abandono e a humilhação, das 5 que eu trato aqui. Teve também traição, teve também outros tipos de bloqueio, mas a rejeição, o abandono e a humilhação foi demais. Foi muito reforçada, né? Reforçada com uma pessoa, 2 pessoas, mais de 3, 4 situações. E eu sempre tive problema de joelhos e de quadril. Quando você fala ali da desvalorização e incapacidade, tem tudo a ver com a pessoa com a criança, no caso eu, que me sentia rejeitada, como é que uma criança que se sente rejeitada, abandonada, que foi muito humilhada, passou muita vergonha, né? Como é que a pessoa vai se sentir capaz de alguma coisa? Tem tudo a ver, tudo a ver. Com dor no joelho, com lombar e quadril, né? Fora as questões genéticas, porque na minha família já vem lá da minha avó esse tipo de problema, sabe? De joelhos e quadril. Mas tem tudo a ver com o que você está falando, tudo a ver. Mas eu ainda acredito, né, que mesmo você falando para mim, ainda tem a questão genética, já tem a pesquisa, inúmeras pesquisas que comprovam, né, que a parte genética é uma porcentagem mínima. 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 As pessoas desenvolvem as doenças por causa do comportamento que é transmitido, que é a epigenética. Explica Entendeu? isso melhor. Então, é como se fosse assim. Então, você vem de uma geração de famílias que se sentem desvalorizadas, rejeitadas, humilhadas, entendeu? Então, isso tem a ver com epigenética, que então, assim, as pesquisas, né, mostram, né, que a parte genética mesmo é bem pouquinho, né, a porcentagem. Então, não é que você foi transmitido geneticamente a sua dor, por isso que você tem dor. Não. O que comprova, né, já é comprovado que a epigenética é mais forte. Ou seja, o que é epigenética? É o ambiente, o comportamento, como a gente vive, nossos hábitos, que influenciam a nossa vida. Então, ou seja, você vem de uma geração de famílias que têm determinados comportamentos, vivem histórias que se repetem, que têm o mesmo ambiente. Então, por isso que dentro do meu programa, uma das coisas que eu ajudo a pessoa é mudar hábitos e comportamentos, para que ela possa, sim, ressignificar sua dor e não transmitir para outras gerações. Entendeu? Então, isso já tem a pesquisa, que se chama epigenética. Então, ou seja, o ambiente, a forma como você vive, o seu comportamento, as pessoas que você se relacionam, te causam dores muito mais do que a própria genética, entendeu? Então, e aí pensando, né, aqui a gente está aberto para falar de tudo. Se a gente aprofundar mais para quem acredita, né, a física quântica também tem a própria lei da atração. Então, você vai transmitindo, né? Sem falar da lei da atração, de uma coisa mais científica, é a neurociências. Eu ia falar sobre a né, os nossos neurônios espelhos, que tem essa parte aqui, tem a capacidade de espelhar comportamentos. Então, se você viu a sua mãe, a sua tia, a sua avó, por exemplo, sendo humilhada pelo seu marido desde criança, então às vezes você vai arrumar um companheiro, né, que também vai
ter essa postura com você porque você viu, você acha que aquilo, né, tá lá no seu Uhum. inconsciente. Então, você está Uhum. repetindo o comportamento. E este comportamento vai te causar a dor. Porque você imagina, Uhum. todos os dias você está passando por situações humilhantes, situações que te desvalorizam, situações que te rejeitam, entendeu? Uhum. Além Então, dos sintomas emocionais, né? De ter baixa autoestima, falta de amor próprio, se sujeitar a relações abusivas. Eu estou falando porque é isso que eu lido, né? Que eu trato aqui. Relações abusivas, relacionamentos tóxicos uhum, e toda essa parte de se sentir abandonada, de não querer ficar sozinha e ficar aceitando migalhas. Ainda tem a parte da dor física e às vezes até crônica, que está refletindo no físico, criando uma doença física, né? E que não adianta tratar com band-aid, nem com remedinho. não, entendeu? Então, e às vezes, assim, ela não sai dessa situação humilhante, por exemplo, porque ela não sabe falar um simples não. Ela não sabe colocar um limite, porque ela aprendeu a ser assim, né? Então você Uhum, vê que isso veio passando de geração em geração. Isso é epigenético, isso é o ambiente. Então ela uhum, aprendeu a ser assim. Então ela precisa do quê? De criar consciência, né? E mudar. Então, assim, o que que acontece às vezes? A pessoa se descontrola emocionalmente, que ela já está abalada, né? E ela não cria uhum, consciência do porquê ela está vivendo isso. Então, uhum, por isso a importância de você desativar o seu emocional, criar consciências, né, da sua vida, de tudo, para você também melhorar suas dores, porque é um uhum. ciclo de coisas, né? A gente Sim. não é uma caixinha que é aquilo, é aquilo outro, é tudo junto, né? Então, Uhum. para quem está assistindo, você já parou para pensar qual a causa da sua dor? Né? Não está aqui, mas assim, eu tenho um calendário, né, que eu criei, que é um calendário lunar. Então, a Lua tem o potencial, a gente sabe, de mudar até a maré, o mar. Então, Sim, influencia, claro, porque né? se a lua influencia nas águas, influencia no mar, né, na pescaria, e os pescadores sabem quando devem pescar e quando não devem pescar, porque eles conhecem a lua, a movimentação da lua. E se Exatamente. nós somos 70% de água, imagina a movimentação da lua se não vai influenciar a gente. Claro que vai, não vai? Uhum. Então, e aí o que que acontece? Eu usei muitos anos esse calendário para mim, para eu entender, com autoconhecimento, entender como que estava o meu emocional ali, né, do meu ciclo menstrual. Porque eu Uhum, tinha dor, entendeu? E aí, através desse exercício, o que que eu fazia? Eu ia marcando, olha, eu tô na lua minguante, tô sentindo raiva. Eu tô na lua uhum, tal, eu tô sentindo isso. Eu tô com baixa energia, eu tô com isso. E aí, nisso, uhum, eu comecei a identificar as emoções mais predominantes que disparavam em mim. Olha que coisa mais. uhum, E aí, como eu já tinha esse mapeamento, né? E aí eu não tinha aquelas TPM de ficar nervosa, mas o que que acontece? Eu tinha baixa energia. uhum, A baixa energia, aquele cansaço, aquela vontade só de dormir, né? uhum. Então, e como o meu ciclo é curto, 24 dias, 25 dias, então eu tinha que ter esse cuidado comigo, porque tinha hora que eu precisava trabalhar e eu estava sem energia total. Então, Sim. e aí eu fui entender o emocional que disparava, o que que eu mais sentia, né? Aham. Que tinha a ver com o meu ambiente. Então, eu já sabia, por exemplo, o que que me disparava isso ou aquilo,
Então eu já cuidava para não disparar. Daí o que que Aham. aconteceu com isso? Não tenho cólica menstrual, entendeu? E aí a Uhum. cólica menstrual eu tinha desde que eu menstruava, com 14 anos que eu comecei a menstruar, e eu sempre tinha dor terríveis. E já fiz diversos Uhum. tratamentos e não passava. E isso era Uhum. desconfortável. E aí hoje Imagina. eu não tenho mais nada. Por quê? Porque eu tenho esse autoconhecimento do corpo. Entendeu? Então, Aham. se eu já tô com baixa energia, eu olho lá e falo assim, ai, talvez é porque eu tô sentindo tal coisa. Deixa eu mudar essa emoção. Uhum. Aí já muda. Aí quando Sim. chega no meu ciclo, eu não tenho dor. Entendeu? Porque talvez, Sim. né, essas dores que eu sentia também eram minhas dores do feminino que estava oculto em mim e disparava. Entendeu? Aham. Sim. Então, Entendo para a gente perfeitamente. ver, né? O ano passado a gente usou esse calendário, o ano passado não, esse ano, né? Que eu já estou em 2024 já. Já estamos, nós já estamos É, vivendo. a gente usou esse, esse calendário, né? Para mapear algumas emoções pontuais, né? Que Uhum. disparavam ansiedade, né? Por exemplo, né? Uhum. Esse ano eu quero usar esse calendário para mapear a parte mental, né? Então, por exemplo, Uhum. pensamentos repetitivos, distrações. Então, assim, Ah, vai marcando lá, entendeu? Por exemplo, aí também vai marcar a parte emocional, que aí a gente vai conseguir mapear, por exemplo, quando eu tô em tal emoção, em tal lua, eu fico mais distraída. Enquanto uhum. tal emoção e tal lua, eu tô sem foco total ou eu tô com pensamento repetitivo. Aí me dá baixa Uhum. energia. Você percebe? Então, se Uhum. você tem esse autoconhecimento, você fala, opa, entendeu? Porque eu sei que aquela Sim. lua vai mexer comigo, mexe com o feminino, Uhum. pode disparar o emocional que está oculto em mim, me dá Uhum. uma reação que eu não percebo, e aí me dá dor, me dá baixa energia, me dá cansaço, eu não sei o que está acontecendo. Aí briga Sim. com o marido, briga com o papagaio, briga com não sei quem, entendeu? Sim, com Então, os esse funcionários, conhecimento, parceiros. você entender que a sua dor é muito mais além do que só o físico, é muito Uhum. importante para você É, viver sem dor, conquistar um corpo sem dor, entendeu? é. É muito importante realmente a gente destacar aqui para as pessoas que vão ver depois, né, essa live sobre a importância de cuidar do emocional e da saúde mental, né, dos Uhum, pensamentos negativos, repetitivos, inclusive sobre ansiedade e tantos outros sintomas, né, ansiedade, tristeza demais, essas coisas, que para a gente aprender a se conhecer, identificar tudo isso, né? E aonde que dói mais? Aonde que dói mais quando vem isso tudo, né? Onde uhum, no físico, onde que está refletindo no físico? E falando das dores principais, dores emocionais, as feridas emocionais principais, a rejeição, por exemplo, as 5 principais, a rejeição. Aonde que, com a sua experiência, com a sua quilometragem de atendimento, você tem, aonde as pessoas com ferida bem profunda de rejeição, aonde que reflete mais no físico? Assim, tem algumas leituras, né, que falam que pega muito a parte do útero ali, essa parte do feminino, né, quadril, enfim. Mas assim, não tem um local específico, por isso que é importante Uhum. você Mas nessa avaliar. região sacro. Porque vamos supor, você sente rejeição, né? E aí, o que que a rejeição te dispara? Porque não é a rejeição, é como você se sente. Então, por É. exemplo, eu posso sentir rejeição e aí o que que me dispara? Raiva. Pô, aquela pessoa me Uhum. rejeitou. Pô, vou ficar ferrada. Entendeu?
Então aí vai afetar determinado órgão que vai me dar, que tem relação com determinado músculo e vai me dar uma dor em determinado local. Ou, por exemplo, a rejeição para você te dispara o quê? Em mim disparou raiva, em você disparou tristeza. Que aí vai mexer com outro órgão que tem relação com outro músculo, você percebe? Que não pode ter uma leitura fixa. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é aquilo Não é outro. regra geral. Não. Entendeu? Apesar de terem leituras assim, na minha experiência, o que fica mais é você olhar, desenvolver, por isso que eu desenvolvi essas formas de avaliação, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história de vida, entendeu? Você não sente como eu. E aí? Né? Então, tem pessoas que não sentem rejeição, entendeu? Outras sentem muito rejeição por qualquer coisa. Aí como é que faz? E aí o que dispara? Por exemplo, outra coisa também que dispara muito a rejeição é o medo. A pessoa fica com medo. Então você vê, o medo tem relação com o rim, que tem relação com outros órgãos, com outros músculos relacionados ao rim. Ou seja, vai afetar sente dor na lombar. Outro lugar do corpo, entendeu? Então, o meu foco também, né, é ajudar a pessoa no seu autoconhecimento. Porque quando você vai se conhecendo, e aí tendo essa coisa do emocional, né? E aí, por que eu comecei a usar essa ferramenta que eu falei lá do calendário? Porque foi uma forma que eu encontrei das pessoas marcarem dia a dia, para elas entenderem o que elas estão sentindo, entendeu? E o que dispara, o que não dispara. E aí fica um mapeamento. Porque quando a gente fala de emoção daqui, fica uma coisa muito vaga, alienada, entendeu? Agora, se você Agora você imagina. você começa a medir, você fala, opa, aquele dia, entendeu? O meu marido falou uma palavra para mim, eu surtei, né? Porque provavelmente ele disparou alguma coisa inconsciente em você. E aí depois eu tive tal dor. Eu tive assim, tive tal coisa. E aí se a gente busca o que está lá inconsciente por trás que disparou isso, você não vai ter mais isso. E aí não vai ter mais aquela dor. E a pessoa, nesse mundo, né, você tá tão uma correria tão louca, o mundo está tão no automático, as pessoas estão tão no automático na correria, estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Estão no celular, estão vendo filme de Netflix e estão respondendo mensagem, estão trabalhando e cada bip pega o celular, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E eu estou falando até de mim, porque eu não consigo fazer uma coisa só. E, às vezes eu estou falando, mexendo em 2 computadores ao mesmo tempo e ao celular. Eu não consigo focar. Imagina ter essa disciplina de marcar num calendário. Meu Deus! Só vai lembrar assim, ó. Nossa, acho que a semana passada eu senti isso, mas que dia que foi mesmo? Puxa, eu não marquei nada. Então, mas por isso que o acompanhamento diário das mentorias funcionam, né? E assim, você vai demorar quanto para fazer isso? 1 minuto. Entendeu? 1 minuto. Porque se você pega, põe um alarme, fala assim, ó, todo dia, às 8 horas da noite, depois que eu já jantei, que eu já tomei banho, que eu tô mais sossegada, 8 horas da noite, eu coloco um alarme no meu celular, eu vou marcar como eu me senti hoje. O que aconteceu hoje? Aí tá lá. Nossa, hoje eu senti raiva, aquela pessoa, eu tô na lua minguante, eu fiquei com pensamentos repetitivos, minha energia tava assim. Você gasta 1 minuto para fazer isso. Você faz um xizinho lá. É um instrumento, né, que eu criei. Então, isso não é difícil. Você percebe? Difícil é você ficar acumulando as coisas e ter dor. Isso é o mais difícil, né? Você ficar ali, você mesmo cria o mais difícil. Que o mais difícil é você ficar demorando para tomar uma decisão para melhorar.
sim, entendeu? sim. Então, assim, E uma e eu tô coisa, falando sobre isso porque existem muitas complicações em relação à dor, eu não vou melhorar porque eu já tenho desgaste, porque eu fiz cirurgia. Não, entendeu? Então, com pequenas coisas simples no seu dia a dia, você pode ter uma qualidade de vida e viver sim sem dor. uhum, Viver sem dor entre aspas, né? Porque a gente não ter dor não é possível. Mas o normal teve dor, descansou, a dor sumiu, é normal. Eu fico em pé o dia inteiro às vezes. Chega no final do dia, eu tô com dor lombar. Mas é só eu descansar e sim, sumiu. Isso sim, é o normal. Agora, o que não é normal é você continuar com aquilo no dia seguinte, depois, depois, depois. Aí tem que pesquisar o que está acontecendo com o seu corpo. sim, sim, sim. Que dicas que você dá para as pessoas, dicas práticas, assim, para lidar com as dores? Uhum. Você quer uma dica emocional, física, mental? Por exemplo, a pessoa tem muita dor de joelho, muita dor nas costas, vamos dizer aqui nessa parte aqui da cervical, muito do computador, pensa que é do computador ou porque ficou muito tensa. E aí, que, por exemplo, para esse tipo de dor física, assim, que dicas que você dá para as pessoas para buscar aí a solução para essa dor? Então, você ter pequenas pausas no dia a dia, pausas de 1 minuto, 2 minutos. Fazer um Uhum, movimento desativador que eu ensino, ou você fazer uma pausa mesmo. Porque assim, as pessoas sobrecarregam o tempo inteirinho. Você fica lá, aquilo tem que terminar a tarefa, tem que não sei o que lá, tem que não sei o que lá, né? aham, Então, assim, você se coloca uma sobrecarga. Às aham, vezes faz diferença, né? Você pegar, parar 1 minuto. 1 minuto, faz uma oração. 1 minuto, uhum, pensa numa coisa legal. 1 minuto, uhum. olha pela janela e agradece a Deus. 1 minuto. Só que as pessoas Sim, não param. Elas não têm uma prática, entendeu? Elas só vão sim, acumulando sobrecargas. Elas não fazem sim, nada, entendeu? Elas sim. só pensam nas férias, né, que vai fazer isso no final de semana. Só que assim, gente, no dia a dia, você tem que transformar a sua vida num ambiente prazeroso. Você tem que ser feliz, você tem que ter ali. Mesmo que você trabalha 8 horas ali, que você tenha coisas, você é dona do seu corpo, da sua mente. Então, quanta coisa Aham, você pode fazer com o seu corpo? Mentalizar fazer uma meditação de 1 minuto, sabe? Ah, eu tô no uhum, escritório, 1 minuto, eu posso pôr o pé no chão, tiro o sapato, um minuto. Depois põe de novo o sapato. aham, Mas as pessoas aham, não fazem nada, nada, sim, para sim. descarregar, desativar o corpo. Elas só ativam as sobrecargas. Aí chega em casa, vai descontar Ou, o marido, o estresse, aí fica pensando ainda no trabalho, entendeu? Então você percebe que a pessoa. Aí, geralmente, a mulher ainda tem a jornada de casa, coisas para fazer. sim, Ou seja, aí que ela não para mesmo. Ela só para, às vezes, na hora que ela vai deitar, que ela desmonta. Mas é, que diferença faz? desse Se jeito. ela colocasse uns alarmes, a dica que eu dou, coloque alarme, porque se a gente não colocar, a gente esquece. A gente faz direto, é. É desse jeito, é desse jeito. Entendeu? Então, E e aí não, tem que dicas, buscar assim, o seu relax, né? Então, por exemplo, eu gosto de planta, o meu relax é mexer com planta. Quando eu hum, tô muito estressada, se eu vou mexer em planta, rapidinho, eu já fico bem. Então, assim, tem gente que é ouvir uma música, tem gente que é assistir um filme, entendeu? é, Então, qual que é o seu momento? E como assim não tem tempo? Você tem tempo, entendeu? uhum, Eu não tenho sim, tempo, mas eu tenho tempo de 1 minuto vir aqui, colocar uma água aqui na planta,
colocar a mão nela, é 1 minuto. Aham. Entendeu? Aham. Então, as Sim. pessoas precisam aprender pequenas práticas, métodos rápidos, fáceis, que desativam a dor. Porque as pessoas só criam dor. Entendeu? Então fica aí a dica para as pessoas, né? Essas dicas desde sair do automático, ter uma prática, se conhecer. Então fica a dica aí para procurar a doutora Anne,